A mensagem intitulada Fé em Ação foi pregada pelo irmão William Marion Branham em inglês, no domingo 3 de outubro de 1955, Chicago, Illinois, Estados Unidos. A tradução do inglês para o português foi feita na íntegra no mês de fevereiro de 2011. Todos os esforços têm sido feitos para manter o texto da mensagem em sua exatidão. A publicação dessa mensagem tem sido possível graças às doações e contribuições de crentes interessados na distribuição das mensagens no nosso país. E essa distribuição é feita por Crentes da Bíblia do Brasil. Contato www.crentesdabiblia.org. Mensagem Fé em Ação. O músico toca suavemente, somente creia, somente crê. Tudo é possível, somente crê. Vamos permanecer em pé só um momento para uma palavra de oração. Nosso Pai Celestial, inclinamos nossas cabeças e damos graça por toda a bondade e misericórdia que Tu tens derramado sobre nós. Sabendo que nós somos indignos de qualquer coisa que Tu fazes por nós. Isto nos faz pensar que um dia vivemos distanciados de Ti, sem esperanças, sem misericórdia, sem Deus, sem Cristo neste mundo, vivendo para o inimigo de nossas almas. E um dia Jesus nos encontrou, nos salvou e nos limpou daquela vida de pecado, nos deu o Espírito Santo e nos posicionou para uma vida de serviço para Deus. Ó Pai, em algum dia glorioso, Ele aparecerá pela segunda vez, e nós, o que estivermos vivos e permanecermos, não precederemos aos que dormem, porque a trombeta de Deus soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, subiremos com eles para encontrar o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Que dia! Nossas esperanças estão construídas em nada menos que o sangue de Jesus Cristo e sua justiça. Nós estamos esperando ansiosamente pela vinda do grande Rei. Agora, nós estamos reunidos aqui em Chicago nessa noite, Pai, nesse auditório, para Te glorificar, para levantar nossas vozes e Te louvar, para cantar hinos, ensinar Tua palavra, para orar pelos enfermos que estão nesta caminhada. Tu não te encontrarias conosco, Pai, e nos abençoaria nestas coisas? Nós pedimos humildemente por estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Boa noite para toda a nossa família. Nós estamos felizes por estar aqui nesta noite, por encontrar vocês e cumprimentá-los em nome do Senhor Jesus. Eu não achei que haveria ninguém aqui de volta nesta noite, depois daquela sacudida que eu dei da noite passada. Quando você não segue o Espírito Santo, você sempre entra em problemas, não entra? Eu estava de pé atrás da cortina ouvindo aquele maravilhoso hino e algo me disse que agora era o momento de falar para vocês sobre o assunto. Sentinela, o que aconteceu à noite? Então eu saí aqui e comecei a pensar sobre outra coisa. E bem, eu os segurei por muito tempo. Então sinto muito por isso. Mas essa noite, talvez o Senhor, por sua graça divina e pré-conhecimento, nos esclarecerá este assunto e nos dará um grande derramamento de suas bênçãos nesta noite. Nós estamos felizes pelo Senhor Jesus. E hoje eu encontrei muitos bons amigos e alguns irmãos ministros que nunca tinha encontrado antes em minha vida. E agora, nessa noite, não vamos segurá-los por muito tempo, porque nós teremos várias noites de culto até no próximo domingo à noite, se o Senhor permitir. E eu estou agradecido a vocês que vieram participar dos cultos e ouvir estes maravilhosos hinos que estamos tendo, louvando ao Senhor Jesus e tendo companheirismo ao redor de sua palavra e das bênçãos que Ele derrama sobre nós.
E como eu estava conversando com um irmão hoje, e ele disse hoje pela manhã: Irmão Brana, o senhor sente que deveria começar alguns grandes cultos aqui nos Estados Unidos? Eu disse: Não. Para começar, se você começa grandes cultos, você terá de ter muitas coisas para conseguir junto com aqueles cultos. Você terá que ter programas de rádio e televisão e assim por diante. Do jeito que a moderna América, eu prefiro continuar com reuniões pequenas, de maneira que não terei que ter muito dinheiro para cuidar e atender somente pequenos grupos aqui e ali. Agora, num evento que, por estes 8 ou 9 anos, eu estive viajando por toda a América e a diferentes partes do mundo, pregando. E o Senhor me deu um dom que se manifesta desde que eu nasci. Vocês conhecem a história sobre isso. E isto é verdade. Tem sido testado em toda a fornalha que o diabo pôde jogar por todo o mundo. E como na América se tornou comum as pessoas dizerem: "Oh, bem, eu vi isso acontecer antes. Oh, eu sei disto." Mas a grande questão é: ora, o irmão Brana não ora por muitas pessoas. É onde sempre chegam. Não adianta ir às reuniões dele, porque, ele ora só por umas 20 ou 30 pessoas por noite. Os demais voltam para casa sem receber oração. Bem, um sujeito me escreveu uma carta há não muito tempo atrás, uma boa carta crítica, que foi boa. Eu gostei porque ela me mostrou minha condição. Ele disse: Irmão Brana, eu tenho seguido suas reuniões por muito tempo. Eu acho que suas reuniões são maravilhosas. Nunca vi nada igual em minha vida. Mas sabe, o Senhor é tão preguiçoso que Deus teve que levantar a orar Roberts e outros para orar por seus filhos enfermos. Ele disse: o Senhor ora por mais ou menos 30 pessoas. Então eles te carregam do púlpito e o Senhor fica sumido até o dia seguinte. E ninguém pode te ver. As pessoas acreditam no que o Senhor está pregando. Vai e ora por eles. Eu pensei: bem, está bem. Você sabe, eu acho que está tudo bem. Talvez tenha muita verdade nela. Então, há alguns dias atrás, desde que voltamos da Alemanha, agora, lá na Alemanha e em outras partes do mundo, que coisa! Na primeira noite de reunião, você poderia esperar por todos os lugares 30, 50, 100, 200 mil pessoas num só ajuntamento. Milhares foram curadas numa só vez. Assim que eles se viam alguma coisa acontecendo, aquilo ficava estabelecido. Eles estavam prontos para... Mas aqui na América nós temos tido muito ensinamento. Nós temos ensinamento demais. Um diz que... Você sabe. Como a grande conferência que aconteceu aqui outro dia. Eu não sei se muitos de vocês sabem disto ou não, que aconteceu entre algumas pessoas das igrejas que visitaram todas as reuniões e eles dos cultos de cura. Então eles se encontraram numa conferência e iriam dar suas opiniões do que eles acharam. E um deles disse: o que você acha do senhor Allen? O maior radical que eu já vi, disse o grupo. Disse: o que você acha de Oral Roberts? Ele faz psicologia em massa. Disse: o que você acha de William Branham? E é um vidente polido. Aquilo foi verdade. Como você espera fazer muito por ali? Veja, o próprio Jesus não pôde trabalhar numa audiência como aquela. Quando ele... Você tem que crer. Isso é tudo. E quando ele chegou à sua própria cidade, ele não pôde fazer muitas obras poderosas por causa da incredulidade deles. Mais tarde, durante a semana, eu quero explicar isto para vocês. E em Chicago, eu quero fazer uma coisa que eu não tenho feito por anos, se o Senhor permitir. Outro dia, eu geralmente tenho visões, mas desta vez não foi uma visão. Foi algo que me impressionou. Eu estava na mata, estive lá por 8 ou 10 dias. Vou mais ou menos às 9 da noite e volto às 4 da manhã, para ficar longe do público e descansar e orar. Quando estava lá, pareceu que alguma coisa veio a mim. Eu disse: Senhor, por que isto acontece? Agora,
Não posso ir ao estrangeiro, eu tenho que conseguir algum tipo de patrocínio. Eu não posso pegar o dinheiro do povo, porque eles são pobres. E o público americano tem que patrocinar, e eu tenho que voltar e ter 1 ou 2 anos de reuniões. Então eu volto e gasto o que eu tenho. E então volto e faço mais algumas reuniões. Eu não sei. Então, se você viaja para fora da América, suas reuniões sofrem uma baixa. E por um tempo parece que fica parado. E é tão difícil levantar novamente. E algo disse para mim: mas você não fez o que eu te mandei fazer, vê? Eu disse: bem, o que é isso? Agora, eu estava respondendo para mim. Agora, vou relaxar e deixar o Espírito falar. Agora, não era uma visão. Eu nem digo que era uma revelação. Eu não sei. Parecia que alguma coisa estava falando comigo. E eu disse: bem, o que aconteceu? Eu disse: bem, o Senhor não me disse para ir e fazer isso? E eu esperava e continuava. E o Senhor Baxter me disse uma vez. Agora, quando o anjo do Senhor me encontrou pela primeira vez, ele disse: agora, você nasceu para orar pelos enfermos. Leve este dom para as pessoas do mundo. Você já leu esse testemunho muitas e muitas vezes e tem visto. Agora, para ser honesto, eu não sabia que a Escritura disse dom ao invés de dons. Mas se você seguir, tudo o que eu faço é escrever o que ele disse. E muitas vezes ele me diz coisas e eu somente escrevo, porque eu não sei o que significa. Eu simplesmente escrevo e depois vejo o que acontece. Agora, eu questionei minha habilidade. Ele disse: eu não tinha escolaridade, não era nenhuma personalidade. E o que eu poderia fazer? As pessoas não acreditariam em mim. E ele me disse que estes dons seriam uma confirmação. Como a Moisés foram dados sinais ante o povo. E eu comecei minhas filas de oração. E fazia as filas de oração, e orava pelos enfermos, e muitas coisas estavam acontecendo. Muitos de vocês se lembram o começo do meu ministério. Então, depois de um tempo, eu encontraria uma mulher, ou um homem, ou algo que não estava certo, e eu parava bem ali. E sempre que aquilo acontecia, eu dizia para a pessoa qual era o problema e o que ela teria que fazer. E então seguia orando pelos outros. Então, as pessoas começaram a ver aquilo ser feito. Oh, eles se reuniam por causa daquilo. E então a coisa toda chegou a ter discernimento o tempo todo. E aquilo era o que ele não queria que eu fizesse. E estava certo. Eu teria somente que orar pelas pessoas enfermas, só orar pelas pessoas. E depois de tudo, você sabe, se uma pessoa. Acontece especialmente aqui na nossa região. Se eles tivessem ensinado a impor as mãos sobre os enfermos e orar por eles, é nisto que eles creem. E você diz: isso tem alguma coisa a ver? Certamente tem. Porque Jesus olhou uma vez sobre a seara. Quantos creem que ele é o Senhor da seara? Com certeza todos nós cremos. E ele olhou a seara e disse: ore ao Senhor da seara, para que ele envie trabalhadores para a sua seara. Em outras palavras, peçam-me para fazer o que eu sei que deve ser feito. Mas mesmo assim, você tem que me pedir, disse. Não tens porque não pedis, não é certo? Não pedis porque não credes. Um profeta, certa vez, tinha uma vara, ou um arco em sua mão. E ele disse ao rei: fira a terra, você conhece. E você sabe, ele atirou 2 ou 3 vezes. Ele disse: por que você não atirou mais vezes? Vê? E há certas coisas que não temos que fazer. E eu creio que se eu realmente pudesse atender mais pessoas e orar por elas, impor as mãos sobre elas, especialmente aqui na América, eu tenho cruzado esta nação de um lado para o outro, uma vez por outra, e milhares de coisas têm sido feitas. Milagres e sinais têm acontecido, mas parece. Eu creio que se eu tivesse ido somente a um grupo como este,
onde todos conhecem tudo sobre isso, e simplesmente orar pelas pessoas e então ficar 1 ou 2 dias e ver o que acontece? Tem que haver algum. E ele disse: olhe, escute, veja a palavra dele. Eu nasci para orar pelos enfermos, vê? Foi somente para orar por eles. A oração muda as coisas. Algumas vezes, se eles não podiam entender em suas mentes, a oração muda as coisas, entende? E quase todos na América, por toda a nação, sabem tudo sobre isso. Então, em alguma destas noites em Chicago, não sei exatamente quando, mas eu quero começar e somente orar pelo grupo todo de pessoas, trazê-las e só. Se eu puder chegar à plataforma e nunca chegar àquele tipo de discernimento, depois eu explico para você como aquilo vem. Eu nunca fiz isso publicamente, farei talvez amanhã à noite ou em uma outra ocasião. Então eu quero começar e somente orar pelas pessoas doentes e ver cada uma delas e deixá-las dar o testemunho em 24 horas do que aconteceu. E eu creio que vocês verão grandes resultados, que o Senhor lhes dê de suas bênçãos. Agora, outro dia na Alemanha, quantos dos que estão aqui no edifício já têm visto a foto do anjo do Senhor que foi tirada em Houston? Deixe-me ver suas mãos. Eles as têm aqui e elas foram tiradas em diferentes lugares. E outro dia na Alemanha, outra foto foi tirada. E agora, a igreja oficial na Suíça estava contra mim. Eles estavam contra Billy Graham, como vocês viram na carta que o irmão conseguiu. E depois que ele foi embora, a razão por que eles estavam contra ele foi porque ele cria na suprema deidade de Jesus Cristo. Agora, a igreja na Suíça não crê que Jesus foi o Filho de Deus nascido de uma virgem. Aquilo veio de Zwinglio. Primeiro foi Lutero, então Zwinglio, Calvino e assim por diante. E Zwinglio estava na Suíça e a igreja foi fundamentada sobre a doutrina dele. Eles creem que ele era Em seus livros, eles declaram que ele era o filho de José, chamado Filho de Deus. Ele era o profeta que Moisés disse que viria, mas que, na verdade, José era seu pai. Aquilo atinge cada fundamento do cristianismo. Aquilo afasta para longe cada coisa divina. Ele foi absolutamente o Filho de Deus nascido de uma virgem. E José não teve nada a ver com aquilo, tanto quanto não temos nada a ver com aquilo, correto? Ele era o Filho de Deus, nascido de uma virgem. Eu creio nisso com todo o meu coração, alma, mente e força. Então eu preguei logo após Billy Graham e comecei a mesma coisa. Oh, que coisa! Eles se opuseram ferrenhamente. Então, quando eles escreveram contra mim e escreveram aquela carta contra Billy, os católicos vieram e disseram: nenhum dos dois tem nada de bom. Então, se as pessoas pudessem manter a cabeça ou seus corações na coisa certa. Então, quando eles falaram aquilo, eles foram para a Alemanha. E quando eu estava para ir a Karlsruhe, Alemanha, eles escreveram para a igreja oficial. E eles disseram para não me receber, porque eu era um impostor. Então, a igreja e o Estado juntos ali. O que a igreja diz, o Estado tem que fazer. Então, depois de eles terem conseguido a grande catedral que a comportaria milhares de pessoas, que tiveram que construir porque eles não alugariam nenhum lugar para eles, as autoridades disseram que não poderiam tê-la. O doutor Guggenburg, um advogado muito inteligente, foi um dos nossos patrocinadores lá. Não tomou não por resposta. Ele foi ao major do exército dos Estados Unidos e disse: diga ao irmão Branham para vir. Se os outros podem vir, ele também pode. Então ele me deu uma chance para ir à Alemanha. Na primeira noite, eles tiveram que se amontoar ao meu redor para impedir que os comunistas atirassem em mim de algum lugar. E quase acertaram Billy, meu filho. Mas o Senhor estava conosco e eles só ficaram andando ao redor, no escuro,
Eles não podiam atirar, você sabe, porque eles estavam firmes. E na segunda noite, Deus deu a visão para uma menina de 8 anos totalmente cega. Então, a igreja oficial e seus pastores todos se uniram e quiseram uma reunião comigo. Eles queriam me fazer algumas perguntas. Nós fomos a um café da manhã e eles pegaram uma grande máquina fotográfica alemã e a colocaram lá durante o dia, com bastante luz. Eles não precisaram de um flash ou nada. Eles estavam tirando fotos da reunião do café da manhã. Então, quando eles fizeram isso, eles tiraram várias fotos e disseram: bem, irmão Branham, nós cremos que Deus está com o Senhor, mas aquelas visões não podemos entender. Eu disse: ora, eu não poderia explicá-las porque é Deus e vocês não podem explicar Deus. Vocês têm que crer em Deus. Deus não é conhecido de maneira científica. Deus é conhecido pela fé. Bem, eles não puderam ver aquilo de jeito nenhum, você sabe. E bem, naquele momento, a soberania de Deus desceu. Eu disse: só um momento. Ele está aqui. Ele está vindo. Bem, aquela câmera alemã foi direcionada para mim. E aquele alemão pensou que tentaria tirar algumas fotos. Então ele tirou a foto e naquele momento o Espírito Santo desceu. Eu disse: o homem aqui sentado à minha esquerda, ele é um estranho entre nós. Ele não é nem alemão nem francês. Eu estava em Lausanne naquela época. Eu disse: ele é italiano e era líder de 32 mil comunistas. E o rapaz começou a chorar. E eu disse: ele pegou sua Bíblia. Ele é de origem católica e ele pegou sua Bíblia um dia e estava lendo onde diz que Jesus morreu por seus pecados. E ele aceitou a Jesus. Agora, ele está sendo perseguido. Ele está dirigindo um pequeno orfanato nas montanhas. Ele não pode tomar seu café da manhã. Por isso, o prato está empurrado para longe na mesa, porque ele tem uma úlcera no estômago. O rapaz levantou a mão e disse: cada palavra disto é a verdade. Eu olhei para ele, ele estava com o cabelo grisalho, comendo uma boa refeição. Eu disse: assim diz o Senhor, coma sua refeição, porque Jesus te curou. Ele se sentou e começou a comer. Bem, aquela câmera alemã estava lá, tirando aquelas fotos. E depois que o anjo saiu, eles tiraram mais uma dúzia de fotos. Eles tiraram aproximadamente uma dúzia antes e mais ou menos uma dúzia depois. E quando eles revelaram, lá estava o anjo do Senhor descendo. Mostrou descendo e vindo para o lugar onde eu estava em pé. A próxima mostrou quando ele estava indo embora. Parecia ser só a metade, depois que estava se distanciando. E eu tinha minha mão para cima, dizendo: assim diz o Senhor. É o fim disso. Algo assim. E eu as tenho aqui nesta noite, então eu posso mostrá-las para vocês. Eu não sei se vocês poderão vê-las bem daqui da plataforma. Algum dia poderemos revelá-las, se tiver alguém que queira, e podemos fazer negativos delas e mandar imprimir. Mas isso é só para mostrar que toda vez... Eu nunca vi uma ocasião em que o dom de Deus tenha sido alguma vez questionado, que Deus não tenha descido e feito alguma coisa surpreendente. Então, as críticas são perfeitamente bem-vindas, amém? Nós gostamos de ver isso, porque nós estamos sempre esperando ver a glória do nosso Senhor Deus. Agora, nós temos as fotos aqui. Pode não ser possível para você ver, eu não sei quão boa... Você pode ver de onde você está aqui onde eu estou? É uma foto do café da manhã. Agora, aqui estão todos os ministros, a câmera está aqui atrás. Veja onde as luzes estão no edifício, lá em cima. E era só 11 horas da manhã. Não precisava de nenhum tipo de luz. Agora, essa é a primeira foto. E aqui está quando todos ficaram de pé. E aqui está o anjo do Senhor descendo. E aqui está o homem em pé. E este sou eu apontando em direção a ele. E este é ele usando um rosário. Isso explica para ele o que é aquilo tudo. Esta luz aqui é quando o anjo estava vindo, começando a descer. Veja, bem acima. Este sou eu em pé aqui e a luz bem acima de mim. Agora, aqui está a próxima foto, quando a luz se coloca sobre a cabeça deles desse jeito, bem acima deles, quando a visão estava acontecendo.
E aqui está a foto quando está vindo embora. E somente metade de mim pode ser vista, quando o anjo do Senhor ainda estava como uma máscara, só a metade se afastando. E aqui está a próxima foto, tirada depois. Está perfeitamente clara e normal. Não houve nada mais ali depois que ele se foi. Jesus Cristo ainda vive e reina, correto? Agora, aquilo não significa nada para mim. Eu não tinha observado as pessoas nessa área aqui. Eles não conseguirão ver, então eu vou mostrar-lhes se vocês não se importarem. Só um momento. Esta é aquela tirada antes, está vendo? Está vendo? Essa é a foto tirada antes de qualquer outra. E aqui está o anjo do Senhor descendo, está vendo? Está vendo? E aqui está a foto que foi tirada depois que ele já estava sobre mim, está vendo? E aqui está a foto quando estava se afastando e só metade do meu rosto é mostrada, quando ele estava saindo desse jeito. E se você observar, está saindo pelo lado da minha mão direita. E eu sempre chamo os enfermos por todos os lugares pelo meu lado direito. O anjo do Senhor sempre aparece a mim do lado da minha mão direita, toda vez, e para provar que é a verdade, aqui vai o anjo saindo exatamente pelo meu lado direito. E aqui está a foto tirada depois, quando não havia nada mais no edifício. E nós temos mais ou menos 20 fotos entre estas duas coisas. E a câmera parada no mesmo lugar. E absolutamente nada mostrado em nenhum dos outros lados. Então isso vem para mostrar que nosso querido Senhor Jesus ainda vive e reina, não é certo? Ele é maravilhoso, excedentemente, abundantemente, e nós o amamos com todo o nosso coração. Agora, que o Senhor seja com vocês. Agora não vamos lhes segurar mais que uns poucos minutos nessa noite, pregar um pouquinho e chamar a fila de oração. E então, talvez mais tarde, vocês poderão trazer todos os seus amigos que querem receber oração, e quando as pessoas vierem, eu quero começar a fila de oração e depois sair por aí, tirar o dia para visitar e cumprimentar as pessoas com o irmão Bolse e os demais. E à noite, vir para a plataforma e começar a orar pelos enfermos. Só orar e impor as mãos sobre o doente. E eu creio que se o Senhor responder minha oração, irá revolucionar meu ministério diante de Deus. E eu creio que aquela inspiração que tive lá na mata outro dia, eu solenemente creio com todo o meu coração que Deus quer que eu faça isso. Esta é a verdade. Vem? Eu quero ler um pouquinho, só o versículo 2 na eterna palavra de Deus, antes de começar a orar pelos enfermos. E tentaremos sair em pouco tempo, para que você possa voltar amanhã à noite. Agora, em Romanos, nós leremos, começando com o versículo 19 do capítulo 4. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. E agora eu quero tirar o texto por apenas alguns minutos para falar sobre isso. Fé em ação. Agora, a fé não está baseada sobre as areias movediças de ideias de homens. Você não poderia... Se eu viesse aqui e lhes dissesse que havia um anjo do Senhor aqui no edifício e estas coisas acontecendo, se eu não tivesse algo para provar aquilo para você, você teria o direito de duvidar daquilo. Se eu disser que Deus deu um dom para fazer certa coisa e você vê isto falhar, você diria que está errado. Mas quando Deus vem e Deus prova isso toda vez, perfeitamente, então está certo. Deus provou aquilo. Então, esta é a maneira que nós temos que... A fé tem que ter um lugar onde se basear. A fé... Se você se casar, alguns de vocês, rapazes, se você fosse se casar, a mulher com quem você fosse se casar, você teria que ter fé nela, ela teria que ter fé em você,
porque isso não pode se basear em outra coisa mais. Você tem que ter fé no que você está fazendo, e o único lugar sólido de descanso para a fé é na palavra de Deus. A palavra de Deus é uma rocha sólida. Toda fé que alguém quer ter no sobrenatural tem que ser colocada primeiro na palavra do Deus vivo. Tem sido assim por todas as eras, como quando os homens antigos, em todas as eras, quando eles realmente encontraram a palavra de Deus e se agarraram nela, a fé entrou em ação logo em seguida. Olhe para Noé lá atrás no Gênesis, quando Deus falou com Noé naquele dia. A palavra de Deus veio a Noé e lhe disse para construir uma arca para salvar sua família. E você sabe, o mundo estava na posição vertical antes da destruição antediluviana. A terra não estava inclinada para trás desse jeito para trazer a água. E quando Deus disse a Noé que iria mandar chuva, ora, você sabe que ele recebeu críticas. Mas a fé não olha para as circunstâncias, olha para o que Deus diz. A fé não tenta razoar, a fé apenas toma aquilo pelo que aquilo é. Agora, há dois tipos diferentes do que chamamos fé hoje. E eu sinto dizer para a minha audiência nesta noite, mas eu estou mais do que convencido disto, que há muita fé intelectual ao invés de fé que vem do coração. Veja, tantos reavivamentos estão acontecendo ao redor do país e as pessoas dizendo que foram salvas e grandes evangelistas dizendo que tiveram tantas mil pessoas salvas e tal. Eu creio que tem sido. Então você solta e vê que aquelas pessoas não permanecem. Foi só uma emoção no culto e aquilo se foi. Muitas pessoas na reunião levantam a mão e dizem estar curadas e voltam mais por emoção ou mais por psicologia do que por revelação divina do Senhor Jesus. E quando a primeira dorzinha chega, eles desistem e dizem, bem, eu não consegui minha cura. Agora, se você realmente crê naquilo de todo o seu coração, nem 10.000 dores te fará desistir. Isso é correto, porque sua fé está além de emoção. Você está em ação, bem naquele momento. Agora, quando Deus falou com Noé e lhe falou o impossível, agora, não havia chuva naquele tempo, nunca havia chovido e não havia nuvens no céu ou nada. Mas Noé sabia que iria chover porque Deus tinha dito. Agora, ele foi considerado fanático, ele foi considerado um pouquinho louco, eu penso naqueles dias, um verdadeiro fanático. E quase sempre quando você encontra pessoas que ousam tomar Deus em sua palavra, elas são consideradas neuróticas e fanáticas. Isso é certo? O verdadeiro crente nunca teve um mundo dando tapinhas em suas costas. O mundo sempre esteve contra ele, porque ele toma Deus em sua palavra. E Deus nunca tem sido amigo do mundo, da maneira que o mundo é amigo de Deus, eu quero dizer. Eles estão contra Deus porque não podem entender a Deus. E você nunca conhecerá a Deus a não ser por fé. Mas Noé continuou com temor, sabendo que estava vindo uma destruição. E ele construiu a arca porque ele tinha sua fé descansada na palavra eterna de Deus. Não importava o quanto as pessoas quisessem que não poderia acontecer, não importava o quanto a ciência varresse todo o globo e dissesse que nunca haveria nuvens lá em cima, que não viria nenhuma chuva. Se a palavra de Deus disse que choveria, era um negócio de Deus trazer a chuva. Se Deus disse, é assunto encerrado. Isto é o que deveríamos fazer, isto é o que este pequeno grupo aqui nesta noite deveria fazer. Tomar Deus pelo que ele diz. Não faz diferença como está a situação. Não arrazoe. Se você tem somente fé intelectual, você vai arrazoar a palavra de Deus. Você vai tentar arrazoá-la, dizendo, agora deixe-me ver. O médico disse que eu não posso ficar bem. E se o médico disse, aquilo é tudo. Isto é razão. A fé crê de todas as maneiras. Olhe quantos estão bem aqui, eu penso, bem aqui, que sabem que o médico os desenganou. Olhe para estas grandes clínicas, John Hopkins, Irmãos Mayo, e que através do meu humilde ministério
eu tenho visto Deus Todo-Poderoso fazer aquelas pessoas ficarem desapontadas ao curar a pessoa que eles disseram que era impossível que ficassem boas. Entende? É a fé das pessoas. Aqueles homens, eu não tenho nada contra as clínicas, entenda, ou contra os médicos. Eles são bons, mas eles são homens. O conhecimento deles é limitado, mas Deus é ilimitado. E quando Deus diz qualquer coisa, será daquela maneira, tem que ser. E observe, a ciência vai tentar provar que Deus é mentiroso. Aqui há, não muito tempo atrás, eles disseram que Deus certamente tinha cometido um engano, quando ele disse que tinha feito o firmamento antes que houvesse o sol para produzir luz, que ele tinha cometido um engano. Mas sabe de uma coisa? Eles andaram mexendo no laboratório de Deus e descobriram que Deus estava certo. Sim, eles têm um raio-x agora, que tira sua foto sem nenhuma luz. Então a Bíblia diz que seu corpo é cheio de luz. E nós descobrimos que os antigos cientistas disseram que era loucura, que não havia nenhuma luz no corpo, mas a Bíblia diz que seu corpo é cheio de luz. E nós vimos hoje que o corpo é cheio de luz. O raio-x prova isto. Ele tira sua luz do seu corpo para tirar a foto dentro de você. Então Deus está certo no final das contas. Aqui, há algum tempo atrás, eles disseram que a Bíblia estava errada quando disse que o homem pensa com o coração, que não há nenhuma faculdade no coração para pensar. Mas eles chegaram à conclusão que Deus estava certo. Bem no fundo do coração humano, há um pequeno compartimento, uma pequena célula, um lugarzinho menor que uma célula, que nem mesmo tem sangue nele. Não existe no coração do animal, só no coração humano. E eles dizem que é a ocupação da alma. Então, de todas as maneiras, Deus vive no coração. E o homem pensa com o coração, não com sua mente. Ele arrasou aqui, mas crê aqui. Então, se você só tem uma concepção mental da Bíblia, se você diz, bem, eu creio porque eu li, Deus tem que revelar para você no coração. Nenhum homem pode chamar Jesus de Cristo a não ser pelo Espírito Santo. O Espírito Santo trabalha com o coração. Então, se um homem realmente crê do fundo do coração, ele não tem medo de colocar a fé à prova. Mas, se você só crê mentalmente, você arrasou e diz, bem, eu não conseguiria aquilo. Eles podem conseguir, está aqui, pode ter conseguido, ela pode ficar boa, mas eu não estou certo a respeito de mim. Mas se você realmente baseou a sua fé na palavra eterna de Deus e está lá no fundo do seu coração, todos os demônios do inferno não poderão te atrapalhar. Não, Senhor, você terá que ficar firme. E eu sei do que estou falando, porque eu tenho visto a fé em ação e eu mesmo a tenho testado. E sei que é a verdade. Porque eu me colocaria de pé na plataforma e desafiaria uma audiência de muitos milhares? Fiz isto em Bombaim, Índia. Eu desafiei 500 mil pessoas, 17 diferentes religiões a virem à plataforma e me mostrar um sinal visível de um ser sobrenatural. Eu me coloquei de pé diante de ateus e incrédulos e curandeiros e tudo mais que estavam lá, aos montes, tentando jogar feitiço em mim. E desafiei um homem cego, aleluia! E Deus deu a ele a visão, bem ali mesmo. E a coisa virou completamente. Ora, Deus disse que faria aquelas coisas, isso é tudo. A única coisa que você faz, Deus assim o disse, isso é o suficiente para mim. Se Ele me disse que estaria comigo e me ajudaria nestas coisas, Ele fará isso, amém? Ele tem feito isso nesses 8 anos, 9 anos que se passaram no ministério. E Ele ainda está fazendo e vai continuar a fazer. Porque Ele é Deus e não pode mentir. A palavra de Deus é a verdade todo o tempo. Se você simplesmente olhar e puder ver o que a palavra diz, e se Faraó tivesse olhado na palavra de Deus, ele teria mudado suas atitudes com relação a Moisés e o restante dos israelitas. Se ele tivesse olhado e visto onde Deus prometeu na sua palavra que ele tiraria os filhos de Israel para fora do Egito, ele não teria feito aquilo. Ele teria mudado de atitude com relação ao povo.
Mas ele era tão ocupado. Ele ia à igreja, claro, um homem muito religioso. E ele ia à igreja e era o que você poderia chamar de um crente mental, um crente psicológico, ou o que quer que você queira chamar isso. Ele tinha um conhecimento do que ele estava fazendo numa maneira mental. Mas ter uma verdadeira revelação que Deus manteria aquela palavra, se ele tivesse aquilo, ele não teria agido daquela maneira com relação a Moisés como ele agiu. Mas Moisés, com o pé no trono, um filho do faraó, estava para se tornar um governador, e ele seria o capitão-chefe da maior nação militar do mundo, que tinha o mundo a seus pés. O Egito era a nação comercial mais importante no mundo daquele tempo, e Moisés, com o pé no trono, um homem jovem, 40 anos, e poderia ter sido. Mas ele escolheu outra coisa, porque ele olhou na palavra de Deus e viu que Deus tinha feito a promessa. E a fé de Moisés não estava baseada no que ele poderia fazer com o maior exército do mundo. Não estava baseada no que ele poderia fazer sentado no trono de Faraó como um faraó. A fé dele estava baseada no que o assim diz o Senhor disse. O que ele teve que fazer? Se ele tivesse escolhido sentar-se no trono de Faraó, haveria algumas donzelas que trariam vinho e dariam para ele, trariam comida e tudo mais. Mas ele olhou para aquele deserto. Ele levaria 2 milhões de judeus com não mais do que pagãos, para levá-los ao deserto onde não havia coisa alguma que crescesse. Ele teve que alimentá-los na jornada por 40 anos. Ele teve deserto, desapontamentos e tudo mais pela frente. Mas a palavra de Deus deu a promessa que ele os levaria à terra prometida. E Moisés tomou a palavra de Deus. Por quê? Se Moisés tivesse optado pelo trono de Faraó, ele seria conhecido hoje como um outro faraó. Ele teria morrido e estaria no inferno hoje. Mas ele é imortal entre os homens hoje, porque ele escolheu, ao invés disso, ser o libertador e colocar sua fé em ação. Como você vai fazer isso, Moisés? O que você pode fazer? Como pode um homem guiar 2 milhões de pessoas para uma terra prometida? Deus me disse que fizesse assim, e ele recebeu confirmação através de um anjo que desceu e falou com ele, que ele tinha nascido para aquele propósito. E Moisés sabia sobre o que ele estava falando. Então ele não voltou e ficou choramingando por lá. Ele colocou a sua fé em ação. É assim que se faz. Não importa quanta fé você tenha, se você não a usa, não fará nenhum bem para você, correto? Que bem faz conhecer o Deus de Moisés se ele não é o mesmo Deus hoje? Que bem faz um Deus histórico? Vocês, pessoas que vão à igreja e sua igreja somente ensinam sobre um fato histórico a respeito do Espírito Santo que veio no dia de Pentecostes, que não há tal coisa hoje, que aconteciam curas lá no passado, que bem isso faz para você? Não mais do que ler a respeito de onde George Washington viveu, correto? Onde Abraham Lincoln viveu, de acordo com a história. Onde George Washington viveu, mas eles estão mortos e enterrados de acordo com a história. Mas olhe, Jesus Cristo vive. Ele morreu. Ele ressuscitou de acordo com as Escrituras e está vivo para todo sempre. Isso foi o que Washington fez. Você crerá em Washington e duvidará de Cristo? Aleluia! O que precisamos hoje é de fé genuína colocada em ação. Sim, Senhor. Nós precisamos de fé real e de homens que ousem colocar a palavra de Deus em seus corações e aplicá-la em si mesmos. Você tenta aplicar a palavra a alguma geração passada, mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é Deus para sempre. Ele nunca falha. Ele é o mesmo em princípio, ele é o mesmo em poder, ele é o mesmo hoje à noite, como ele era quando caminhou pelas praias da Galileia. Aparece todas as noites aqui na plataforma e prova que ressuscitou dos mortos. Amém? Você não tem que tomar nenhuma história sobre isso. É um fato do tempo presente que nós vemos. Amém? Há alguns dias atrás, uma mulher se levantou da cadeira de rodas. 2 homens receberam a visão.
O poder de Deus desceu revelando coisas e segredos dos corações, chamando para as reuniões e coisas, o que é uma prova infalível de que Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos. Oh, que coisa! Tira o osso de galinha e coloca uma coluna dorsal nas suas costas. Quando você chega a descobrir que nós realmente temos um fato que ele ressuscitou de entre os mortos e está aqui nesta noite, provando estar vivo. Ação! Sua fé colocada em ação. Que bem te fará ler sobre um Deus histórico se ele não é o mesmo Deus hoje? Que bem fará ler sobre George Washington se ele está morto e sepultado? É somente um fato histórico, mas Jesus ressuscitou dos mortos e é o mesmo hoje. De que adianta pintar um fogo para um homem que está congelando? Mostrar para ele uma pintura de um fogo bem quente se ele estiver congelando? Isso é uma coisa do passado. É através disto que as pessoas estão tentando mantê-lo vivo hoje. Não é de se admirar que tenhamos uma religião falida na América. Não é de se admirar que a revista esteja dizendo que as coisas espirituais são uma farsa. É porque eles falharam em representar a coisa correta para eles. Eles estão tentando ensinar para eles sobre um Deus histórico. Mas o que precisamos hoje é de um Deus ressurreto e ativo agora mesmo, para fazer o que for que ele prometeu que faria, para confirmar sua palavra. E nós precisamos de representantes na audiência que estejam querendo descansar suas almas em qualquer palavra que Deus disse e colocá-la em ação. Amém? É isto que precisamos hoje. O que precisamos é de homens e mulheres que parem na linha de frente e chamem o diabo de mentiroso e digam: Jesus Cristo te destituiu e tirou todo o direito que você tinha. E eu estou em Cristo. Jesus e o mundo me pertence. Amém? Correto. Que bem faz a um pássaro ter asas se você o mantém numa gaiola? Ele não pode voar. Ele não necessita de asas se você o mantém numa gaiola. Essa é a maneira que muitas pessoas estão. Elas estão em gaiola, sendo ensinadas que os dias de milagres passaram. Existe um Deus. Sim, nós cremos que Jesus era o Filho de Deus. Eu o aceitei como meu salvador pessoal, mas vou te dizer, todas aquelas coisas estão lá atrás nos dias passados. Aquilo é passado. Os dias de milagres passaram. Que bem as suas asas farão a você? Que bem sua fé te fará se você não pode soltá-la? Que bem sua fé te fará se você não pode colocá-la em ação? Certamente, se eu creio que Jesus vive hoje, eu colocarei esta fé em ação. Amém. Ele vive hoje. Ele é o mesmo Jesus, certamente que ele é. Se o cego Bartimeu pôde confiar nele, eu também posso. Se a mulher com fluxo de sangue pôde tocar nele, eu também posso. Pois ele está de braços abertos e desejando. Ele está implorando por aceitação. Qualquer que desejar, venha e beba de graça da água da vida. O que precisamos hoje é de um reavivamento daquele tipo. Você pode pegar seu pássaro e alimentá-lo com uma comida ortodoxa muito boa. Sim, você pode dar osso de peixe, ração para ele, tudo mais. Mas que bem vai fazer para ele? Para que serve osso de peixe e ração? Para desenvolver as asas. Que bem fará boas asas se você o mantém na gaiola? Essa é a maneira que é hoje. Você pode mandar seus rapazes para o seminário e ensiná-los todo tipo de teologia e tudo sobre isso, aquilo e aquilo outro. Mas se você está com medo de soltar sua fé para confiar em Deus, que bem fará ensiná-los? Amém? O que precisamos é soltar-nos, deixar nossa fé entrar em ação. Eu gosto de Davi. Ele sabia que o profeta Samuel tinha derramado azeite sobre sua cabeça. Ele foi onde estava o exército naquele dia, e lá estava o grande Golias fazendo seus desafios, e o exército de Deus acuado com a teologia deles. Eles eram israelitas, circuncidados e tudo mais, mas estavam com medo. Aquilo me traz à lembrança a igreja de hoje, com medo de fazer algum movimento. Ele apareceu e fez o desafio diante deles. Mas o homem errado ouviu aquele desafio.
um rapazinho baixinho, magricela, com um pedaço de pele de ovelha ao redor de si. Disse: Vocês querem me dizer, seus covardes, que vocês ficarão aqui e deixarão aquele filisteu incircunciso desafiar o exército do Deus vivo? Ele estava pronto para pôr o que ele tinha em ação. Aleluia! Isto é o que precisamos nesta noite. Alguém que pegará o que tem e colocará em ação. Solte sua fé. Ora, ele falou para Saul: Teu servo estava pastoreando o rebanho de seu pai, e veio um leão e pegou um cordeiro. Eu peguei a minha funda e derrubei. Peguei minha faca e o matei. Ele disse: Um urso foi atrás de outro cordeiro, e eu o tirei da boca dele. Deus me ajudou a fazer aquilo. Quanto mais ele me entregará aquele incircunciso filisteu que está desafiando o exército do Deus vivo. Amém? Eu gosto daquilo. Sim, Senhor. Agora, Saul quis enviá-lo para o seminário, você sabe, e aprontá-lo. Ele foi, pegou sua grande armadura, colocou sobre Davi e o deixou encurvado. Esse é o problema hoje. Nós temos muitas teologias e diferentes graus e doutores e tudo mais, até que... Ora, você sabe que Saul descobriu que suas vestes eclesiásticas não serviram num homem de Deus. Ele disse: Tire esta coisa de cima de mim. Não consigo usar isso. Não serve para mim. Agora, eu não vejo como algum grande nome e coisas tais se ajustam num verdadeiro homem de Deus. O Espírito Santo me salvou, o Espírito Santo me deu esta fé. O Espírito Santo é bom o suficiente para que eu confie nele. Eu sei que se eu o colocar em ação, esta é sua palavra. Deus fará com que aconteça. Certamente, se você soubesse o que você sabe e colocasse sua fé para trabalhar, Deus faria a mesma coisa por você. O Deus de Moisés não está morto, o Deus de Davi não está morto. Este Deus ainda está vivo. Quando Jesus veio, ele sabia quem ele era. Quando ele foi lá na sepultura de Lázaro, o pai tinha lhe mostrado uma visão. Disse-lhe para sair da casa de Lázaro e ficar fora por 4 dias. Eles mandaram chamá-lo, mas ele não voltou. Ele sabia o que iria acontecer. Depois do tempo previsto na visão, ele disse: Nosso amigo Lázaro dorme, eu vou acordá-lo. Quando ele chegou à sepultura, ele disse: Eu te agradeço, Pai, por já teres me ouvido. Com certeza ele estava chorando quando ele foi à sepultura. Ele tinha afeição pelas pessoas. Mas quando ele chegou lá na sepultura, não havia dúvida em sua mente. Ele disse: Pai, eu te agradeço por já teres me ouvido. Mas por causa destes que estão ao redor, eu digo: Lázaro, sai para fora. E um homem que estava morto por 4 dias saiu da sepultura. Ora, ele sabia onde estava firmado. Ele sabia que era o Cristo ungido. Ele sabia que tinha a palavra de Deus. Ele sabia que aquilo que Deus tinha lhe mostrado era a verdade. E a mesma palavra... E ele prometeu para você: o que quer que pedir em meu nome, eu o farei, correto? Ele derrotou o diabo com a palavra de Deus. O diabo veio perante ele e disse: Faça um milagre diante de mim. Eu ouvi que você vai ser um operador de milagres. Faça alguma coisa diante de mim. Aquele diabo ainda vive. Faça estas pedras transformarem em pães e coma, e eu crerei em ti. Jesus disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É aonde a fé dele estava ancorada. É aonde a fé de cada homem e mulher deve estar ancorada nesta noite, sobre a palavra viva de Deus. Se você crê nela, você pode colocá-la em ação. Jesus, quando esteve aqui na terra, disse: na verdade, vos digo que eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu sou o Filho, mas o que o Pai me mostra, isso eu faço. Eu vim para fazer a vontade do Pai. E quando ele se foi, ele disse que esse ministério não acabaria, porque as mesmas coisas que eu faço, fareis vós também. Porque eu estarei convosco, mesmo em vós, até o fim do mundo. E isto será um sinal, aleluia!
As mesmas obras que eu faço, fareis vós também até o fim do mundo. Aquele que haverá pessoas que não me verão mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco mesmo em vós até o fim dos tempos. Jesus Cristo está ressuscitado nesta noite. Seus poderes sobrenaturais ainda estão entre nós. Seus grandes sinais e maravilhas estão acontecendo. Coisas que nunca aconteceram desde o tempo dos apóstolos estão acontecendo nesta noite. Digo isto humildemente. Aqui está uma evidência direta e científica de que Jesus ressuscitou de entre os mortos. O mesmo pilar de fogo que guiou os filhos de Israel através do deserto, o mesmo anjo de Deus que entrou na prisão e libertou Pedro das grades, o mesmo Senhor Jesus que veio diante de Paulo e enviou aquela luz brilhante que cegou os olhos dele. E os homens que estavam perto dele não puderam ver luz alguma. Mas Paulo, aquilo quase tirou seus olhos para fora, e ele ficou cego, teve que ser guiado pela mão, pela cidade. A luz foi tão brilhante ao redor dele, aquela mesma luz, o Senhor Jesus Cristo, está aqui nessa noite em seu ser ressurreto, provando a si mesmo por infalíveis sinais e maravilhas que ele está aqui. Ó povo, coloquem sua fé em ação, não fiquem com medo. Ora, que vergonha, não fiquem com medo. Levantem-se corajosamente na liberdade que Cristo os libertou. Não se prenda mais numa gaiola, saiam dela, derrubem as paredes. Cristo derrubou as paredes da separação ao meio e nos fez livres. Nós estamos prontos para voar. Amém? Eu gosto disso. Eu tenho dito várias vezes sobre quando eu estava observando uma águia. Depois que estas reuniões terminarem, eu vou sair de férias, vou para as montanhas. Como eu amo sair sozinho, subir as montanhas e observar a natureza. Deus está na natureza. Um dia, enquanto estava observando uma grande águia lá, estava me perguntando o que ela estava fazendo. Ela estava olhando para mim e um pequeno esquilo estava fazendo barulho, incomodado com ela. Eu disse: Deus, por que o Senhor a trouxe aqui diante de mim? E depois de algum tempo, aquele grande pássaro, eu agarrei meu rifle e disse: eu poderia atirar em você. Ela não estava preocupada com aquilo. Eu continuei observando-a, mexendo com as penas e as asas daquele jeito. Eu pensei, é isso. Ela confia em suas asas. Deus deu para ela 2 asas e ela é um pássaro livre. Ela pode escapar do perigo a qualquer momento que ela queira. Aleluia! É isso. Se uma águia pode ter confiança nas asas que Deus deu para ela, quanto mais você deveria ter confiança no Espírito Santo, que te salvou e batizou com a alma dele. Então, ela não empurrou e pulou e discutiu. Ela simplesmente deu uma grande batida com as asas, pulou, ajustou as asas, bateu as asas algumas vezes e se foi acima do nível das árvores. Somente ajustou as asas. O que ela fez? Colocou a fé nas suas asas em ação. De repente veio uma rajada de vento. Ela não bateu as asas no vento, somente flutuou e voou mais alto. Outro vento veio e ela voou mais alto. Voou mais alto e mais alto, até que não pude mais vê-la. Eu fiquei parado lá e chorei como um bebê. Por quê? Não significa correr para esta reunião, correr aqui e se unir a isto, se unir àquilo, pegar sua carta de metodista para a batista, para as Assembleias de Deus, para a unicidade e assim por diante. Não significa isto. Significa colocar sua fé em ação na palavra de Deus e voar em cada vento que o Espírito Santo soprar sobre o ser humano. É quando a pessoa deve colocar sua fé em Deus e dizer que a palavra de Deus é correta. Aqui estão minhas asas, o Novo e o Velho Testamento. Eu creio que cada palavra dela vai me carregar. Ela me tirou da condição de um pecador para um cristão. Tirou-me da condição de ser um pecador amaldiçoado para ser um pregador. Ela me tirou de um ser homem cego para ter um olho perfeito. Ela me curou quando eu estava doente. Ela me carregará da terra para a glória num destes dias.
mas minha fé descansa somente em Cristo, o Senhor. Oh, que coisa! Fé em ação. Os heróis do Velho Testamento tiveram fé e a colocaram em ação. Vocês os têm como exemplo. Agora, nós temos fé, mas não a temos colocado em ação. Voe no poder do Espírito Santo. Vamos orar. Pai Celestial, em nome de teu amado Filho, o Senhor Jesus Cristo, que o Espírito Santo possa acampar ao redor de cada crente aqui nesta noite, e que o Espírito do Deus vivo se mova e tire cada um da condição de acamado, doente e aflito para a terra da boa saúde. Que eles possam sair daqui sob o poder do Espírito Santo, sabendo que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e está vivo no nosso meio nesta noite, com certeza. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Tudo bem. Nós entregamos alguns cartões. Eu me sinto muito religioso agora. Eu me sinto bem. Ação. Deixe sua fé trabalhar. Para que Deus te deu fé? Eu creio que eles disseram que entregaram 100 cartões na noite passada. E nós chamamos a metade ou algo assim. Vamos começar. Vamos começar pelo cartão 50. Vamos começar pelo 51. Digo, número estranho. Quem tem cartão de oração 51? Levante sua mão rapidamente olhe no seu cartão de oração. Eu te conheço, tudo bem. Vem aqui, senhora, cartão 52, traga seu cartão. Tudo bem. Uma senhora negra, tudo bem, cartão 53, você traria seu cartão e levantaria sua mão? Talvez eu possa... Cartão 54, levantaria sua mão bem depressa? Tudo bem. Cartão 55, levantaria sua mão bem depressa? Cartão 56, faça uma fila aqui. Cartões 57, 58, 59 e 60. Vamos ver se podemos trazê-los aqui em cima. Cartão 60, ver de onde eles estão vindo. Cartões 61, 2, 3, 4, 5. Se pudermos fazer uma fila. Não faz diferença quem você é, onde você está, só precisamos fazer a fila e começar a orar. Oh, eu amo. Quando eu penso em sua mensagem onipotente, isso eleva a minha fé. Oh, Salvador, eleve a minha fé até que eu possa mover montanhas. Senhor, eu creio. Todas as minhas dúvidas estão enterradas na fonte. Jesus Cristo, ressurreto Filho de Deus, está aqui com prova científica. Vez após vez, o Senhor tem mostrado isso. Vez após vez, os cegos veem, os surdos ouvem. Vez após vez, o impossível. Cientificamente impossível para o ser humano fazer. É o que o Espírito Santo faz aqui toda noite diante de vocês. Amém? Absolutamente impossível. Mas Jesus Cristo, ressurreto Filho de Deus, faz isso de todas as maneiras. Ele não é maravilhoso? Vamos mover nossa fé. Quantos aqui nesta noite podem dizer, irmão Branham, eu sei que não tem nem a metade do edifício, mas quantos diriam, irmão Branham, nesta noite estou me preparando para zarpar. Estou colocando tudo o que tenho, minha fé em Jesus Cristo. Estou me levantando, estou crendo em Ti. Deus te abençoe. Oh, que coisa! Vamos parar de desejar e realmente entrar em ação. Vamos entrar em acordo com Ele. Como você ainda pode duvidar? Como você pode duvidar quando o Espírito Santo, através do mundo científico, está provando continuamente sua presença, mostrando que Ele está aqui? Mostrando por sinais infalíveis do mundo científico. Vem bem aqui na reunião e faz as coisas que Jesus de Nazaré fez quando estava aqui na terra, provando por sinais infalíveis que ele está vivo hoje e vivendo no meio de vocês. Oh, isto deveria te elevar a um nível de fé que você pudesse dizer: louvado seja Deus, eu creio em Ti, Senhor. Eu tenho necessidade disto e daquilo, e nessa noite eu me firmo solenemente em Tua palavra e saio daqui uma pessoa sadia, ou um cristão, ou seja o que for que você tiver necessidade. Amém? Oh, que coisa! Que mudança maravilhosa aconteceu em minha vida desde que Jesus veio ao meu coração. Oh, uma vez eu era cego, graça maravilhosa, quão doce o sol, que salvou um vagabundo como eu. Uma vez eu estava perdido, mas fui encontrado. Eu era cego, mas agora posso ver. Através de muitas lutas e tentações,
O diabo tentando dizer, oh, não é isto, é outra coisa, isto. Através de muitas lutas e tentações, eu já tenho vindo. Foi a graça que me salvou e trouxe até aqui. Será a graça que me levará até lá. Aleluia! Temos estado lá por milhares de anos, brilhando tão forte quanto o sol. Nós teremos não poucos dias para cantar seus louvores no momento em que começarmos. Quando aquelas grandes hostes remidas estiverem ao redor do trono de Deus, balançando brancas palmas em suas mãos e vestidos com vestes brancas, lavados no sangue do Cordeiro, nós contaremos a história de como vencemos. Como nós vencemos? Pelo sangue do Cordeiro e pelo seu testemunho. Aleluia! Qual é o testemunho deles? Jesus vive. Deixe isso ecoar pelas montanhas e montes, enviar a mensagem para bem longe. Jesus vive, ele não está morto, ele está vivo. Eu estou tão feliz por estar aqui numa das cidades mais importantes do mundo, Chicago, Illinois, e proclamar que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e, por sua graça, poder provar isto para vocês. Amém? Então, deixe de lado seus pecados, tire os ídolos de seu coração e creia no Deus vivo e aceite as bênçãos que ele proveu para você ao morrer. Ponha a sua fé em ação. Aqui está uma mulher na plataforma. O Deus do céu sabe que esta é a primeira vez que eu coloco os olhos nela. Agora, talvez. Não sei quantas pessoas estão sentadas aqui. Não faria diferença se o mundo inteiro estivesse sentado aqui. Não importa. A mulher está aqui por causa de alguma coisa. Eu não sei. Bem, irmão Brana, o senhor quer dizer que esta mulher... Sim, senhor, isso mesmo. E se ela estiver doente, o senhor pode curá-la? Não, senhor. Não há ninguém que possa fazer isso. Se eu puder fazer com que ela creia que Jesus a curou quando ele morreu no Calvário, ela estará pronta para aceitar e tudo estará acabado, correto? Será a fé dela. Jesus disse que seja feito conforme a tua fé. Aqui está uma mulher que eu nunca vi e ela nunca me viu. Isso é correto, senhora, eu acho. Nós somos estranhos um para o outro, não somos? Nós somos. Ela é uma mulher de aparência santa, do tipo maternal. Ela está ali e eu estou aqui, anos mais jovem que ela. Provavelmente, nascemos a muitos quilômetros um do outro. E esta é a primeira vez que nos encontramos na vida. Por que razão ela está aqui? Você quer tomar meu lugar? Certamente. Deixe-me dizer, eu não faria isto a menos que o Espírito Santo tivesse dito: eu estarei com você. Amém? O anjo do Senhor disse: eu estarei com você. Portanto, eu não estou com medo. Amém? Por quê? Eu estou confiando no que ele disse. Por que você confiaria num anjo? Contanto que o que ele disse esteja de acordo com a palavra, bem, como é isto, de acordo com a palavra? Jesus encontrou uma mulher um dia que ele nunca tinha visto na vida. Falou com ela alguns minutos e lhe disse exatamente qual era o problema dela, não é certo? Jesus disse, quando ressuscitou, um pouco e estes sinais que eu faço fareis vós também, e maiores do que estes, porque eu vou para o Pai. Um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, eu estarei convosco. Eu estarei em vós até o fim do mundo. Jesus fez estas declarações e ele é verdadeiro. Eu sei que sua palavra é a verdade, correto. Sua promessa para mim é verdadeira. Sua promessa para você é verdadeira. Amém? Falando sobre milagres, pessoas dizem, os dias de milagres passaram. O que faria aquela mulher? Fazem-me saber o que aquela mulher ou qualquer de vocês aqui, o que aconteceria. Eu não poderia fazer isso. Você poderia dizer, bem, ela viria aqui em cima. O que seria se ele não te contasse? Bem, então eu não saberia, correto? Mas se ele me contar, eu saberei. Se isso não for um milagre, eu nunca vi um. Isto é o mesmo tipo de coisa que a Bíblia chama de milagre, e é um milagre. Está na linha do sobrenatural. Se eu dissesse para você que eu mesmo tenho feito isso, eu seria um mentiroso.
mas estou lhe dizendo que Jesus ressuscitou dos mortos, ele está bem aqui nessa noite. Ele ainda é o Senhor Jesus Cristo. Creia! Eu vou pedir a vocês que sejam reverentes. Fiquem quietos, não fiquem andando. Não me importa se você louva a Deus. Claro, você pode. Isso tem sempre me preocupado porque as pessoas na América podem ver o Senhor trabalhando e ficam quietas como se estivessem mortas e nunca se movem e sentam como se fossem uma bolha no molho. Eu não posso entender isso. Para mim, parece que isso emociona a minha alma ao ponto que parece que vou gritar o mais alto que eu posso. Jesus vive! Ora, eu sou mortal. Estou aqui no mundo. O que eu sou? De onde eu vim? Para onde vou? E Jesus veio e disse: eu serei sua bússola, eu serei seu guia. Ele ressuscitou dos mortos, não se preocupe. Quando fores velho, não se preocupe com isso. Quando a doença atacar, não se preocupe, eu estou aqui. Não desmaie, nem fique com medo, porque o Senhor teu Deus é contigo, onde quer que tu fores. Amém. Tudo bem, irmã, você subiria por aqui só por um momento? Eu quero desafiar esta audiência. Eu falei de Jesus. Jesus é aquele que eu amo. Jesus é aquele em quem eu creio. E foi Jesus que prometeu estas coisas. E se ele prometeu, ele fará, não é mesmo? Quantos não têm cartão de oração e querem ser curados pelo Senhor? Levantariam sua mão? Agora, olhem aqui. Deixe-me perguntar algo. Eu desafio sua fé. Eu te desafio a colocar sua fé em ação. Olha aqui, diga: Deus, eu creio que o homem disse a verdade. E se tu vieres e deixares que ele me diga, como Jesus disse àquela mulher, eu vou crer que tu me curastes. E se tu deixares que ele me diga a mesma coisa, eu aceitarei. Eu crerei de todo o meu coração. Se ele disser isso, deveria fazer cada um de vocês crerem, certamente. Se Jesus... Essa pobre mulher aqui, eu não sei por que ela está aqui. Deus sabe o porquê. Mas se Jesus Cristo, se alguma coisa acontecer aqui e disser para ela por que ela está aqui, bem, aquilo seria um milagre, não seria? E agora, quanto a ser curada aqui, se ela está doente, eu não sei. Mas isso deveria fazer cada um de vocês crerem, fazer cada um de vocês saber que o mesmo anjo que está naquela foto está aqui. Está prometido na Bíblia, veio através das eras da Bíblia. Ainda está vivendo aqui nesta noite. O mesmo anjo que eles tinham estava... um anjo é um mensageiro, e qualquer pessoa sabe que o pilar de fogo que guiou os filhos de Israel era o anjo do pacto. Correto, ministros? Bem, quem era o pilar de fogo? O mesmo Jesus Cristo. O mesmo ontem, hoje e eternamente. É Jesus Cristo, aquela mesma luz que apareceu a Pedro e o libertou da prisão. A mesma luz que apareceu a Paulo e o feriu com cegueira, o derrubou. Você diz, ele o feriu com cegueira? Sim, Senhor. A Bíblia diz isso. E esta é a mesma coisa que esta luz fará com as pessoas. Hoje, se você não aceita a luz te cegará e você andará em trevas. Você aceitará ou rejeitará, não é certo? Então creia com todo o seu coração. Estou esperando pela presença dele, claro que estou. E eu sei que ele está aqui na plataforma, mas eu estou esperando por sua unção. Agora, creia com todo o seu coração que Deus seja misericordioso e vá de encontro ao enfermo e os envolva. E agora, irmã, eu quero conversar com você só um momento. Nós temos idades diferentes. Aquela luz está bem em seu rosto, eu sei, mas você e eu sendo estranhos um ao outro, não conhecendo um ao outro, teria que haver uma maneira pela qual eu soubesse ou alguma coisa teria que acontecer para eu saber por que você está aqui, não é certo? Sim. Não, eu não quero não quero dizer se eu lhe contasse, se você me contasse, entende? Se você me contasse, então com certeza eu saberia, se você me contasse. Mas se você não me contar, então alguma coisa tem que me contar, não tem? Bem, então, se o Senhor Jesus, esta é a primeira vez que você vem à reunião? É sua primeira vez, entendo, tudo bem. Bem, nas reuniões, quando Jesus estava aqui na terra, ele encontrava pessoas e ia a lugares.
E ele não curou as pessoas, ele disse que não curou. Ele disse que eu não faço nada de mim mesmo, mas o que quer que eu veja o Pai fazer, isso faço. Vê? Ele disse, não sou eu que faço as obras, é meu Pai. E na Bíblia, no tempo da Bíblia, ele olharia na audiência e diria para as pessoas, este ou aquele, tua fé te curou de certa coisa. E um dia ele estava conversando com uma mulher no poço. Você ouviu essa história na Bíblia? Sim, sim, então você leu. Então você viu que ele enviou seus discípulos para longe, porque o seu pai disse para ir ali. A mulher veio e estava conversando, e ele começou a conversar com ela. E quando ele começou a conversar com ela, ele disse, dai-me de beber. Ela disse, não é costume você, sendo judeu, pedir tal coisa para mim. E no decorrer da conversa, ele finalmente descobriu onde estava o problema dela. Ela não estava vivendo uma vida correta. Então ele disse, vá, traga seu marido. Ela diz, eu não tenho marido. Ele diz, isso é certo. Você teve 5. Agora, observe o que ela disse. Ela disse, Senhor, vejo que és profeta. Agora, eu sei que quando o Messias vier, aquele Messias era Jesus. Ela disse, eu sei que quando ele vier, ele nos falará estas coisas. Mas ela não sabia quem ele era. Ele disse, eu sou ele, o Messias. E ela correu para a cidade contando para as pessoas. Agora, Jesus disse, depois que eu for, o mundo não crerá em mim. Eles não me verão. Mas disse, mas vocês me verão, porque eu ressuscitarei e voltarei para morar em vocês, através das eras, até o fim do mundo. Agora, se essa Bíblia é a verdade, Jesus está obrigado para com sua palavra, não está? Agora, se Jesus estivesse em pé aqui nesta noite e você e eu somos estranhos, e se ele me dissesse alguma coisa sobre você que eu não sei e você ouve, provavelmente ouviu que outras pessoas dizerem como elas ficaram boas de diferentes doenças, e cegos e aflitos, você sabe que é Jesus fazendo isso, porque o homem não pode fazer essas coisas. Agora, se Deus me ajudar esta noite, como eu creio que Ele fará para te ajudar, a unção ainda não desceu sobre mim. Eu não sei porquê, mas se Ele me ungir, então você crerá e aceitará o que veio buscar. Eu não sei o que pode ser finanças, pode ser problema doméstico, pode ser doença, eu não sei. Mas se ele me disser, então você crerá que o mesmo Jesus que ressuscitou dos mortos está aqui nesta noite, conversando, correto? Tudo bem. Vocês crerão nisto, audiência? Cada um de vocês creia com todo o seu coração. Agora, veja em que lugar estamos. Agora, tem que ser Deus agindo ou a mulher terá que sair daqui sem nada, vem? Agora, se ela está doente e se eu pudesse curá-la e não curasse, eu seria um bruto. Eu não posso curar a mulher, mas por um dom divino dado a mim por Jesus Cristo, se ele estivesse aqui usando este terno, ele não poderia curá-la. Ele diria a ela que ele já a curou quando ele morreu. Jesus morreu para nos curar? Para nos salvar? Então, isto está concluído, compreendem? Somente confessamos nossos pecados e então ele nos perdoa, porque ele já fez isso. Nós aceitamos o que ele fez. Agora, a senhora aqui diante de mim, que o Espírito Santo ele está aqui, que suas bênçãos possam descer sobre cada um de vocês. Sejam bem reverentes. Agora, eu só quero conversar com a senhora aqui só um minuto. Tudo bem, irmã? Agora, eu confio que o Espírito Santo nesta noite, o qual está aqui perto, e agora mesmo eu quero perguntar-lhe uma coisa. Há poucos momentos, um sentimento estranho veio sobre a senhora, não veio? Uma coisa estranha, como um sentimento de doce calma, como se alguma coisa estivesse prestes a acontecer. É porque o Espírito Santo está entre nós, uma luz. E agora você está aqui e eu vejo que está errado com você. Você está sofrendo com problema de coração. Você tem problema de coração. Sim, sim. E então você tem alguém com o qual você está preocupada. Um ente querido. É um rapaz.
E o rapaz tem um problema mental. Está certo, não está? Agora, eu quero dizer qual é a coisa que me fez vacilar a teu respeito. Eu vi aqui, há não muito tempo atrás, que você estava em uma igreja católica ou algo, fazendo uma oração. Mas você recentemente se converteu e se tornou protestante. Bem recentemente, é certo? Tudo bem. Agora, você crê em mim como um profeta de Deus? Vai e receba sua cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha fé em Deus, somente creia. Deixe a sua fé se levantar e creia com todo o seu coração e Jesus Cristo te cura. Observe a diferença no modo de caminhar da senhora agora. Vamos dizer louvado seja o Senhor? Vamos dizer todos? Vamos? Certamente. Deus quer ser adorado. Agora ele está aqui. O que fez aquilo? Agora mesmo eu não pude dizer nada mais do que o que foi dito àquela mulher. O que fez aquilo? Não fui eu. Não fui eu que fiz aquilo, foi ele quem fez aquilo, bem aqui. E ele é quem está bem aqui agora. Deus sabe disto. Tudo bem. Todos sejam bem reverentes agora. Aqui está um outro caso típico. Uma senhora, uma mulher negra de pé aqui. Eu, um homem branco. E esta é uma etíope. Etíope, não? Perdão. Mulher samaritana que encontrou Jesus conversando sobre uma questão racial. Veja, eles tinham isso naqueles dias. Mas Jesus fez com que ela soubesse que não há nenhuma diferença. Somos todos iguais. Jesus morreu por cada um de nós. Agora, somos estranhos um para o outro. Nós somos de duas raças diferentes, entende? E nossos antepassados viveram em diferentes países. Isto faz alguns brancos, outros amarelos, outros morenos e outros negros. Nós todos viemos de Adão, isso é tudo. E Jesus Cristo morreu por cada um de nós, para fazer de nós todos um. Você crê nisso, não crê? Você crê. E agora, você sendo negra e eu branco, e tendo nascido talvez a muitos quilômetros de distância um do outro, e nunca tendo nos encontrado até agora. Você já tinha me encontrado antes? 2 anos. A irmã conversa com o irmão Brana. Vocês ouviram isso? 2 anos. Onde estava, irmã? A irmã diz, bem aqui. Bem aqui, há 2 anos atrás, um câncer estava matando-a. E eu orei por ela na plataforma e Deus a curou completamente. Vamos dizer, louvado seja o Senhor. Jesus está vivo? Com certeza ele está. Agora, provavelmente, se ela não tivesse me contado, em alguns minutos eu saberia, quando a visão viesse. Veja, mas se a visão acontecesse agora, claro, eu diria outra vez, eu não sei. Eu estou em outro mundo e eu só tenho que dizer o que eu estou vendo, entende? Eu não posso dizer, eu oro que Deus me dê algo diferente daquilo para que possa ajudar a fé. Ela não precisa disto, ela não teria dito nada, ela só quer receber a oração. Ou talvez ela tenha algo no coração, eu não sei, que o Senhor possa revelar agora para mim que é. Eu sei que você crê em mim, então. Irmã, você crê. A Bíblia diz que uma vez os fariseus disseram que Jesus era do diabo. Outros disseram, pode o diabo abrir os olhos ao cego? Não, Senhor, não. O diabo não pode curar de maneira alguma. Ele não tem nenhuma virtude para curar. Só Deus cura. Eu sou o Senhor que cura todas as tuas enfermidades. Ele disse, correto? Sim. Mas você está sofrendo com outra coisa, irmã, correto? Eu te vejo. Você contraiu o problema do coração por alguma razão. Você está sentindo algo como arritmia no coração, isso é verdade. E eu vejo outra coisa. Você tem dor de cabeça ou algo é sinusite. Problema de sinusite, não é certo? É verdade, não é? Agora, veja, Jesus Cristo ainda vive, não vive? Agora, a mulher. Eu não sei a quantos eu vou chegar na fila de oração, mas somente observe o Espírito Santo agora. Se eu conversasse com ela agora só por 1 minuto, talvez ele dissesse alguma coisa a mais. Ele falou algo para ela e o que seja foi verdade, enquanto a visão acontece. Eu te vejo em algum lugar. Eu me esqueci onde foi agora, mas eu te vi. Agora somente creia. Agora, talvez ele diga alguma coisa que vai acontecer em alguns dias ou alguma coisa assim. Ou alguma coisa
que aconteceu há tempos atrás. Alguma coisa que você sabe que eu não sei nada sobre aquilo. Somente para encorajar as outras pessoas. Eu espero que ele fale. Eu só posso pedir. E isso é um dom divino. Mais tarde nessa semana eu explicarei da melhor maneira que eu puder como acontece. Alguma coisa estranha. Eu vejo a mulher levando um menino de mais ou menos 8 anos. E o menininho esteve no médico. Ele tem estado incomodado com constipação. E isto faz seus intestinos sangrarem. E o médico não pode ver aquilo. Isso é verdade. E coloque este lenço que você tem na mão sobre ele. E ele ficará bom. Deus abençoe. Aleluia! Glória seja dada ao Deus vivo que sabe todas as coisas, que conhece os segredos do coração. O anjo que apareceu a mim disse: você conhecerá os segredos dos corações. Não foi esta a mesma coisa que ele fez quando ele esteve aqui na terra? Então, por que ele não faria a mesma coisa se ele é o mesmo? Ele está obrigado a fazer a mesma coisa. Só Deus sabe. Agora, aqui está uma amável jovem diante de mim. Eu nunca vi em minha vida. Ela é totalmente estranha para mim. Eu não a conheço, mas Deus a conhece. Isso é verdade. E Deus pode ajudá-la. E a única maneira pela qual ele pode fazer isto é enviando sua palavra. Você crê que isto é verdade, não crê? Em sua palavra. Ele disse que enviaria à igreja apóstolos, profetas, mestres, evangelistas. Você crê nisso, não crê? O apóstolo tem sua parte para fazer, o profeta tem sua parte para fazer. Dons de cura, obras milagrosas, todas estas coisas estão em Deus. E você tem grande necessidade de cura, não tem? Porque você está sofrendo com problemas de mulher. Problema feminino que está te incomodando. Isto fez você ficar com medo e preocupada e você não sabe o que é isso tudo. Olhe só, por falar nisso, você esteve no hospital também, correto? E você é um tipo de pessoa bastante nervosa. E eu vejo que você tem um problema no estômago. E toda vez que você come, você sente enjoo. Isso é correto? Agora vá comer. Crê em Deus de todo o seu coração. Vem aqui, irmã, para que eu possa pedir a Ele para te abençoar. Agora, nosso Pai Celestial, seja misericordioso com esta jovem aqui que está em necessidade de tuas bênçãos. E eu a abençoo com a unção que está sobre mim. Eu imponho minhas mãos sobre ela em nome de Jesus Cristo e que ela possa ficar boa. Amém. Que as bênçãos sejam sobre ti, irmã. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Jeová Jiré, Jeová Rafá, que ressuscitou seu Filho, Jesus Cristo, e o colocou nas alturas. Quem o levantou dos mortos, ele vive nesta noite. Tão certo como Deus vive, Cristo vive, e seu Espírito está aqui. Ele é infalível. Ponha sua fé para funcionar nesta noite. Creia nele de todo o seu coração. Agora, isto me faz ficar muito fraco. Assim que entro nisto, eu me enfraqueço, me sinto afastando, ficando tonto, porque estou ficando mais fraco a cada momento, falando. Se você somente passa as pessoas e ora por... Agora, aqui está uma visão vindo agora mesmo. Eu vejo aquela luz pairando bem em cima desta pessoa de pé aqui. É uma mulher que está bem aqui no final. Ela está pensando sobre alguém, é sobre uma irmã. E esta irmã tem câncer. Se isto é correto, senhora, fique de pé. Levante sua mão, correto? Tudo bem. Você está preocupada com a sua irmã com câncer, não está? Vá, leve para ela as boas novas que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Amém? Creia de todo o seu coração. Tenha fé em Deus. Creia nele de todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua mente, com toda a sua força. Tenha fé em Deus. Se tu creres, todas as coisas são possíveis. O que fez aquilo? O irmão Brana não tem absolutamente nada a ver com isso. O que fez aquilo? A fé da mulher no Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Isso é tudo. O Espírito, aquele que é sobrenatural, está aqui agora e que te conhece. Apenas deixe sua fé voar em direção a Ele. Coloque-se nos braços dele e prossiga adiante. Deixe este velho mundo barulhento para trás. Atravesse a linha da separação entre fé e a dúvida e mova-se em fé.
muitos milhões de milhas além desta tagarelice deste mundo aqui, dizendo que os dias de milagre passaram, que Jesus morreu e foi o fim do assunto. Ele ressuscitou. Amém? 2000 anos se passaram e ele ainda está aqui em Chicago. E daqui a 100 milhões de anos, quando o tempo não existir mais, quando toda estrela parar de brilhar, quando a lua se derreter e voar espaço adentro e o mundo não existir mais, Jesus Cristo ainda estará vivo. E porque eu vivo, vós também vivereis. E nós estaremos com ele quando não existir mais mundo, lua ou estrela. O amado que está conosco nesta noite, nós estaremos com ele na sua presença na casa do Pai. Aleluia! Com certeza você pode dizer que estou entusiasmado. Eu não estou entusiasmado, estou feliz. Eu tenho algo pelo qual estar feliz. Minha fé está chegando mais perto de Deus. Eu percebi que Deus tem feito tantas coisas por mim. Ele tem confirmado a obra ao redor do mundo, mesmo com toda a crítica que tem havido. Estou começando a acreditar que o que eu pedi, Ele vai fazer. Amém? Eu tenho fé nele e eu quero que você tenha fé nele. Quero que você creia nele. Amém? Que Deus seja louvado e bendito para todos sempre. Aleluia! Você crê, irmã? Esta é a paciente? Você crê? Tudo bem. Se você crer, só Deus pode te fazer ficar boa. Eu não posso fazer você ficar boa. Se você está doente, eu não sei, mas olha agora. Se eu conversar com você por alguns minutos, Deus poderia me deixar saber qual é o problema. Mas se eu creio que tão somente impuser as minhas mãos sobre você, você creria que seria curada de todas as maneiras. Você creria, não creria? Certamente você creria. Mas Deus, por causa da audiência, e para que você possa ver, eu não posso continuar com este tipo de reunião. Eu não poderia parar com isso agora e começar fazendo aquilo, porque não funcionaria, vê? Mas a audiência precisa saber. Vamos conversar um momento. Agora provavelmente, é a primeira vez que nos encontramos nessa vida. É a primeira vez que você se encontra comigo? Sim. Você esteve na reunião ontem. Bem, eu nunca te vi pessoalmente para saber alguma coisa sobre você. Você só ouviu falar de mim. Tudo bem. Eu quero que você olhe para mim por alguns minutos e tire todo o pensamento para longe da sua mente e diga: Deus, eu sei que este tremendo sentimento que eu estou sentindo agora não vem deste pobre homenzinho de pé aqui. Tem que vir do Senhor, porque está trabalhando na alma. E você sabe que é a verdade. Tem que vir dele, somente dele. E agora, se você crer de todo o seu coração, e se ele revelar alguma coisa que você sabe que eu não sei nada a respeito, se ele revelar para você agora mesmo, na plataforma você aceitará o que você veio buscar, não aceitará? A audiência fará isso também? Que ele possa fazer isso agora. Isto deveria ficar estabelecido. Se Deus fizer assim, eu não digo que ele fará. Ele pode não fazer. Ele nunca falhou comigo ainda, mas eu creio que ele fará. Se ele não fizer, eu direi: irmã, eu não sei. E se ele me disser e me ungir, eu saberei. Agora, que ele possa conceder isso é a minha oração. Agora, você está consciente que alguma coisa está começando a se mover em você. É a mesma luz que você vê aqui na foto, correto? É isso. Agora, você está sofrendo com uma coisa que está em sua mão. Você tem uma mão aleijada e isto foi causado por um corte que aconteceu há algum tempo atrás. Alguma coisa parecida com vidro, algo que aconteceu. Eu vejo uma mulher e ela está envolvendo sua mão com alguma coisa. As veias grossas ficaram infeccionadas e a infecção ficou muito forte e começou a escorrer. Você foi ao médico e ele não pôde fazer nada por você. Você é uma mulher que trabalha fora. Você trabalha num tipo de escritório e você está digitando, fazendo um trabalho de digitação. E esta mão... E alguém te disse há muito tempo atrás a respeito de minhas reuniões e a respeito de mim. Você veio para a reunião imediatamente após o trabalho, antes mesmo de seu jantar. E você conseguiu um cartão de oração, saiu para comer e voltou para que pudesse ser chamada na fila. Assim diz o Senhor. Isso é verdade. Você crê agora? Vá,
Receba sua cura agora. Deus, em nome de Jesus Cristo, te concede a cura. Tenha fé em Deus, não duvide. Dê louvores a Ele. Jesus ressuscitou dos mortos e está vivendo neste auditório em Chicago nesta noite. Ele fará qualquer coisa que você pedir para que seja feito, se você crer. Mas Ele não pode fazer até que você creia. Você crê? Bendito seja o nome do Senhor. Eu o amo de todo o meu coração. Ele não é maravilhoso? Oh, como eu amo! Alguma coisa não está te fazendo se sentir muito bem, lá no fundo do seu coração, quando você se dá conta que não precisa conjecturar mais? Todas as conjecturas acabam. A Bíblia é verdade. Jesus ressuscitou dos mortos. Ele está aqui agora. É Ele fazendo isto agora mesmo, não sou eu. Ora, eu não posso fazer isso. Eu não conheço estas coisas. Eu não curo as pessoas. É Jesus, o Filho de Deus. Tenha fé nele. O que a senhora acha, mãe, sentada lá olhando para mim? A senhora está sofrendo com problema de dor de cabeça, não está? A senhora crê que Jesus pode te fazer ficar bem? A senhora idosa sentada bem aqui. Sim, está certo. A senhora estava sentada lá orando, não estava, mãe? A senhora tem tido problemas com sua cabeça, isto é certo. Agora, a senhora crê que ele vai te fazer ficar boa? A senhora crê? A senhora me faria um favor? Agora, sendo que ele tem sido tão bom para a senhora, coloque sua mão sobre aquele homem lá. Ele está sofrendo com problema de coração. Ele tem estado bem. Ele tem tido problema de coração por muito tempo. Isto é certo. Agora, Senhor, você está sentado lá dizendo, Senhor, não passe de mim enquanto o Senhor fala com ela. Não é certo? Levante sua mão, correto? Agora, ele não vai passar de você. Ele vai te curar se você somente crer nele. Você crerá? Amém. Que o Senhor Jesus te faça ficar bom. Aleluia! Tenha fé em Deus. Lá está ele movendo-se no meio da audiência. Oh, que coisa! Eu gostaria de poder... Oh, como ele ama ser adorado. Ele te ama. Louvado seja o seu nome. Vocês deveriam crer, cada um de vocês. Tenha fé e creia. Aqui está um homem de pé diante de mim. Como vai, Senhor? Somos estranhos um para o outro, Senhor. Nós não conhecemos um ao outro. O Senhor esteve numa reunião, veio até mim. Eu não te conheço ainda que... Não, mas há alguém aqui que te conhece, não é certo? E ele sabe tudo a seu respeito. E ele pode te curar, não pode? E te fazer ficar bem, com certeza ele pode. Ele é amável, e é isto que o te faz ser tão bom. É porque ele é Deus e ama a todos. Agora, se Jesus me contar por que você está aqui, você crerá que sou profeta dele? E então, se ele me contar, eu virei... Isso é unção vindo de algo sobre mim, não é? Se eu impuser minhas mãos sobre você de acordo com a Bíblia, então você crerá que ficará bom? Agora, você está sofrendo com problemas nos seus pés, não está, Senhor? São suas pernas também, não é certo? Agora, se eu impuser minhas mãos sobre você, você acha que seus pés e pernas ficarão bem? Aqui está outra coisa. Você tem estado aborrecido por causa de alguém. E é um sobrinho, um homem. E ele não está aqui. Ele está em uma cidade grande. Uma cidade grande que fica na beira da praia. É Detroit, Michigan. E bem nesta noite, ele está num hospital. Está na UTI. E ele tem problema de coração. Pegue, envie este lenço que você tem na sua mão para ele, para a cura dele. E vá na força de Deus. Creia agora com todo o seu coração e que o Senhor te faça ficar bom. Aleluia! Você crê que foi curado sentado bem aqui? Eu creio nisso com todo o meu coração. Ele não é maravilhoso? Seja reverente. Agora não se levante e saia. Está na hora? Tudo bem, vamos encerrar então. Tudo bem. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês. Você não pode se movimentar, vê? Eu não posso... Deus é reverente. Ele não pode se mover quando as pessoas são irreverentes. Nós não podemos fazer isso. Talvez eu segurei muito vocês. Tenham fé agora. Veja, como eu lhes disse, fiquem quietos. Você sabe, se você se move, ele se afasta de mim. Veja, são almas.
Eu não posso explicar. Você é um espírito e quando você se move, você interrompe o Espírito Santo. Você pode dizer: onde está isso na Bíblia? Ora, com certeza, Jesus colocou as pessoas para fora da casa para ressuscitar a menina. Ele pegou um homem e o levou para fora da cidade, para longe das pessoas, para ficar sozinho com ele. O que você acha disto, mocinha sentada lá no final? Você estava lá orando: Deus, permita que hoje seja a minha noite. Não é certo? Se isso é o que você estava pedindo a Deus, levante-se. Agora, sabe de uma coisa? Aquele problema de estômago que você tinha, você foi curada. Agora, você pode ir comer o que você quiser. Deus te abençoe. Amém? O que você acha disto, pai, sentado bem aqui atrás dela? Vi isso se mover para a sua direção. Você sentado aqui, você tem reumatismo. Você crê que Jesus vai te fazer ficar bom? Tudo bem. Levante-se, bata seus pés e vá para casa dizendo: graças a Deus, Ele te curou. Aleluia! A senhora sentada com as mãos cruzadas, dizendo: Senhor, permita que seja minha noite. Se você crê, você não terá mais problema de coração. Você crê? Aleluia! Então vá e receba. Louvado seja Deus. Tenha fé em Deus. Problema de coração não é nada para Deus curar, não é, irmã? Ele pode fazer seu coração ficar bom. Ele pode fazer qualquer coisa que ele quiser, não pode? Você crê que ele vai fazer isso? A mocinha sentada bem aqui atrás, no final daquela fileira. Primeira fileira aqui, sentada com problema de vesícula. Sentada aqui, orando. Você crê que Deus vai te fazer ficar bem? Na pequena fileira por aqui, no final. Você crê que Jesus Cristo vai te fazer ficar boa? Se você puder crer, você poderá receber o que você está pedindo. Deus te abençoe, irmã. Você recebeu a cura. Amém? Vamos dizer: louvado seja o Senhor. Vocês creem nisso? Em um só acordo? Coloquem suas mãos uns sobre os outros e vamos orar a oração da fé agora mesmo, para que todos sejam curados de uma só vez. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, teu Filho, permita que esta seja a hora em que as pessoas colocarão sua fé em Deus e que o grande Espírito Santo curará cada um que está aqui. Conceda isso, Senhor, que a fé deles possa alcançar, se segurar em Deus e que cada um deles sejam curados. Permita que o Espírito Santo caia aqui neste edifício e faça com que cada um deles seja curados. Eu repreendo o diabo, eu o condeno. Em nome de Jesus Cristo, eu o expulso de cada pessoa aqui. Amém.